Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje é mais um vídeo de entrevistas. Vocês pediram e eu não resisto. Vocês pedem, eu tenho que atender. Vocês pediram para a gente fazer um vídeo sobre o fundo AIEC, ou AIEC, como o gestor me disse que prefere que chame, mas o pessoal conhece como AIEC, que é o fundo da Autonomy, de lajes corporativas. Vocês queriam saber sobre a situação dos dois imóveis hoje do fundo, um com um contrato atípico, outro com um contrato que está rescindindo, tem arbitragem no meio, como é que está isso, quais são as perspectivas, como é que o fundo vai crescer, estando tão descontado em relação ao valor patrimonial. E aí eu falei assim, bom, em vez de fazer um vídeo, vamos conversar com o pessoal da Autonomy mesmo, para eles mesmos explicarem como é que está a situação. Afinal de contas, ninguém sabe do fundo melhor do que o próprio gestor. Mandei o convite, imediatamente me responderam, e a gente então está gravando essa entrevista. E o nosso convidado é o André Dias, que é o gestor do AIEC 11. André, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Nod, e todo mundo que está ouvindo. Eu que agradeço aqui o convite. Acho que é importante ter essa oportunidade aqui de falar um pouco do fundo, bater esse papo. E de novo, agradeço o convite aqui. Acho que é uma ótima oportunidade para todos conhecerem um pouco mais do fundo. Show de bola, show de bola. André, eu sempre gosto em todos os vídeos que o gestor se apresente. Não só apresentar a casa, que também eu vou te pedir para apresentar a Autonomy, mas você se apresentar no CPF, porque, como eu sempre brinco, para quem é do varejo, vocês às vezes parece que é tudo filho de chocadeira, vocês gestores de fundo imobiliário. Parece que vocês não têm carreira, que vocês não vieram de outros lugares, que vocês um dia acordaram e falaram assim, você é gestor de um fundo imobiliário. Então, assim, eu sempre gosto nesse começo que o gestor se apresente um pouco, fale um pouco da sua carreira, onde já trabalhou, seja relacionado a fundo imobiliário, seja não relacionado a fundo imobiliário. Depois você apresenta a casa para a gente, mas comece apresentando. André, quem é o André? Eu sou o André Dias, hoje eu sou gestor do AIEC 11 aqui na Autonomy. Estou na minha formação, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela FAAP, tenho uma certificada em Gestão Estratégica por Harvard, e estou no mercado de gestão de investimentos alternativos desde o começo da minha carreira aqui. Os últimos 4 anos eu estou na Autonomy, desde da captação do fundo aqui na gestão do AIEC, mas eu toco também a parte de relação com investidores aqui da casa. E antes da Autonomy eu passei pelo Pátria Investimentos, né, comecei lá como estagiário, né, fiquei alguns bons anos ali antes de entrar na Autonomy, e lá passei por diferentes áreas, né, cheguei a trabalhar quase que fundar o escritório de Nova York da gestora, fundei o escritório das Ilhas Caimã, sempre trabalhando com investimentos alternativos, né, private equity, real estate, infraestrutura, e muito próximo dos investidores institucionais e principalmente estrangeiros, mas locais também, até entrar aqui na Autonomy e com um mandato aqui de liderar essa área de relação com o investidor e também da captação do AIEC, né, do fundo, do nosso fundo, primeiro fundo listado aqui da casa. Então, você cuida da gestão em si, digamos assim, e da relação com investidores. Você está na trincheira e está na relação com o investidor. Então, quem manda um e-mail para a Autonomy tem grande chance de ser respondido diretamente por você, assim, pelos teus dedos o e-mail, então. Não, sem dúvida. Se não for por mim, vai ser alguém do time, mas eu com certeza vou olhar aqui, pelo menos a pergunta e a resposta aqui. Fica até o convite aqui, né, para todo mundo que tiver alguma pergunta aqui que não seja respondida, por favor, manda e-mail aqui para a RI. A gente costuma responder em 24 horas, às vezes 48 horas, mas a gente tenta ser bastante rápido aqui em responder os investidores. Investidores ou não, né? Você não é investidor ainda e tem uma dúvida também, fica à vontade. Né? É até um nome curioso, né? A gente usa muito relações com investidores, mas na verdade o RI não existe só para tratar de investidores, é para relacionamento com o mercado, digamos assim, de certa forma, né? Sem dúvida. E a Autonomy em si, porque também, para quem é do varejo, a gente conhece o AIEC. A gente não conhece muito da Autonomy como um todo, mas o fundo em si é só um pedaço, né? A empresa ela é bem maior do que isso. Sem dúvida, falando um pouco da Autonomy, a gente é muito mais conhecido no meio dos investidores institucionais do que nos investidores de pessoas físicas, até porque o AIEC, né, o AIEC, é um fundo mais recente, é um fundo menor aqui da casa, né? Mas falando um pouco sobre a Autonomy, a gente importante destacar isso, a gente é uma gestora 100% especializada no mercado imobiliário. A gente tem 16 anos de mercado já, então tem bastante track record aqui, bastante histórico investindo no mercado imobiliário brasileiro.
Hoje a gente tem 7,2 bilhões de reais sob gestão, é um capital bastante interessante aqui, sendo que a maior parte desse capital é de investidores institucionais estrangeiros. Alguns estão conosco até desde 2007 aqui investindo com a gente. Acho que o principal diferencial aqui da Autonomy, se tivesse que destacar um ponto, é a capacidade imobiliária. Gerir ativos imobiliários está no nosso DNA. Quando a gente olha o time aqui dentro, primeiro é um time super sênior, se você somar a experiência do time, são mais de 200 anos de experiência aqui na média, acho que todos têm mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário. E a gente tem times tanto de gestão financeira aqui, de mercado de capitais, quanto time de gestão imobiliária. A gente tem economista, tem engenheiro, tem arquiteto, tem time comercial, tem jurídico, tem financeiro. Então, é um time, a gestora conta com um time bastante robusto que passa por todas as etapas aqui do ciclo de investimento imobiliário. Então, quando a gente fala que a gente é especialista, está no nosso DNA, só você vir aqui na Autonomy e olhar, você vai ver que assim, são pessoas que respiram real estate, né, fazem isso há muito tempo e realmente gostam do que fazem. Né? Então, acho que essa especialização aqui, esse histórico é bastante importante e tem um tamanho significativo aqui, né? 7,2 bilhões de reais e gerindo recursos de grandes investidores institucionais estrangeiros. Acho que é importante destacar isso, né? Que destaca, né, a capacidade aqui operacional e de gestão da gestora. E hoje, assim, mais ou menos, qual é o tamanho da equipe, da empresa como um todo, da Autonomy como um todo, e quantas pessoas, assim, estão realmente ali no cotidiano do fundo em si? Claro, você está ali, mas obviamente você não está sozinho, você já mencionou a tua equipe, assim, de pessoas que estão exclusivamente, ou pelo menos boa parte do seu tempo, tocando o fundo. Como é que está, assim, a empresa como um todo e a equipe AIEC em si, como é que está? A Autonomy hoje tem 35 pessoas, então dos diferentes grupos aqui que eu comentei, né, desde engenheiro, comercial, jurídico, etc. E tocando especificamente aqui o AEC, a gente tem 2 pessoas mais dedicadas, né, não 100%, mas maior parte aqui, né, ou sendo prioritário. Mas todo o restante do time dedica boa parte do tempo. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa comercial que não é dedicada ao AEC, mas toda a parte de... Uma pessoa não, na verdade, tem 3 pessoas no time comercial e elas não são dedicadas, né, ao AEC, mas elas têm parte da responsabilidade delas é local AEC. Então, quando a gente acaba separando não em grupos de gestão de fundos específicos, a gente acaba separando em competências. Então, a gente tem um time jurídico, o jurídico olha um pouco de tudo. Às vezes tem uma pessoa mais dedicada ao fundo, mas não necessariamente exclusiva. Então, das 35 pessoas, 35 olham a AEC aqui, né? 2 muito mais diretamente, né? Que sou eu, uma outra pessoa. Mas, assim, eu não faço quase nada aqui, né? Eu só ajudo a coordenar, né? Então, assim, em relação com o inquilino, então, pessoa do comercial. Quando a gente vai precisa de alguma aprovação, alguma obra, alguma questão mais de engenharia, por exemplo. A gente acessa o nosso time de engenharia. Então, todo mundo olha o fundo e tem responsabilidade dentro do fundo. As áreas que têm uma necessidade maior acabam tendo uma alocação maior do nosso fundo, e menor acaba tendo uma alocação menor. Então, acho que o grande diferencial nosso é justamente ter acesso a equipes super experientes das diferentes vertentes aqui do processo imobiliário. Né? A gente tem até uma área também de asset management, que aí, por exemplo, eu olho mais o fundo, né? E a gente tem uma área de asset que olha os ativos. Então, acaba tendo mais 3 pessoas ali olhando também os ativos, né? E não olham só os ativos do AEC, mas olham também, né, parte da responsabilidade aqui olhar esses ativos. Então, quer dizer, a gente pode dizer que, de maneira geral, não há uma divisão de tratamento, digamos assim. A gente vai até falar isso um pouquinho melhor quando a gente falar do Rocha Verá, mas, de maneira geral, não há uma divisão do tratamento que a Autonomy dá para o portfólio do AIEC versus o portfólio que ela dá para o restante dos outros. Então, assim, o engenheiro que vai fiscalizar uma obra num imóvel, se tiver uma obra no IEC, é o mesmo engenheiro que vai fiscalizar. Se tiver uma questão jurídica, se tiver uma questão comercial, é a mesma equipe que cuida de um portfólio ou de outro sem uma segmentação, podemos dizer assim. Exatamente. Às vezes tem uma pessoa mais dedicada, né, ou mais focada, mas de forma geral as equipes sempre estão todas participando dos processos de todos os ativos. Né? Às vezes, por exemplo, comercial, uma pessoa foca mais em logística e outra mais em corporativo, por exemplo, mas está sempre participando do dia a dia e está sempre antenados aí, ajudando da maneira possível.
Então agora vamos falar um pouquinho mais do fundo em si. Eu sempre gosto de entender o racional da criação do fundo. Porque, poxa, você tem um portfólio de 7 bi e quebrados, que tem alguns galpões logísticos, isso está lá no teu site. Você tem edifícios de escritório, vários, de todos os tipos, Rio, São Paulo. Mas o AIEC é dono de 2 participações, né? Uma no Rio e uma em São Paulo. Por que quando o AIEC foi criado, ele foi criado com esse racional de ter esses 2 imóveis? Por que não ter participação, de repente, uma participação minoritária em mais imóveis? Ou ele já nascer maior e já ter um portfólio maior? Por que o AIEC foi criado desse jeitinho que ele foi criado? Claro, vou até dar um passo para trás aqui, acho que antes de falar dos imóveis especificamente, né? Por que fez sentido para o autônomo ter o AIEC, né? Ou ter um veículo de renda e voltado para o investidor brasileiro? Como eu comentei antes, a autônomo está estruturada para gerir ativos comerciais. A gente tem esse perfil aqui, essa capacidade interna. A gente sempre teve acesso a excelentes investimentos, excelentes ativos, inclusive muitos dos ativos que a gente ou já desenvolveu, ou que já passou na nossa carteira, a gente acabou desinvestindo para outros FIIs, né, outras gestoras aqui. A gente tem ativos na carteira do Kinea, do Safra, BTG, XP, assim, todos que você... Boa parte dos fundos que você olhar aqui vão ter algum tipo de... vão ter um fundo, um ativo que passou por nós de alguma forma. Ou a gente desenvolveu, ou a gente estruturou, ou que passou por nossa carteira aqui, a gente acabou desinvestindo para um FII. E aí foi em 2019, a gente, né, tendo até acesso a esse tipo de investimento aqui, seja dentro de casa ou até fora de casa, a gente entendeu que tinha essa capacidade operacional, tinha acesso a esses investimentos, e naturalmente a gente chegou aqui ao desenho aqui do AIEC, que é um fundo voltado para o investidor brasileiro, para ativos excelentes, ativos que sejam voltados para a renda, e a gente acabou ancorando o fundo com esses 2 ativos, que é o Standard Building no Rio de Janeiro e o Rocha Verá, a Torre D do Rocha Verá aqui em São Paulo. E aí, por que esses 2 ativos? Primeiro que pelo tamanho, né, na época foi uma captação ali de 480 milhões de reais, mais ou menos, então era um período em que uma captação desse tamanho fazia sentido. A gente tinha e tem outros ativos que poderiam eventualmente entrar, sim, mas acabaria que é uma captação muito grande, né? Fica um tamanho aqui de oferta que não faria sentido, poderia vir eventualmente em follow-ons, mas a gente optou por nascer com esses 2 ativos, e por isso que eu falo que é uma ancoragem, né? São 2 excelentes ativos, os 2 com contratos atípicos, BTS, como você comentou no começo, com um prazo remanescente ali, para o momento que a gente estava ainda ter essa... E o investidor pessoa física, muito bem, na verdade, o investidor brasileiro, bem ou mal, valoriza muito a renda recorrente. Então, você ter 2 contratos atípicos em 2 excelentes ativos com 2 inquilinos, acho que não tinha forma melhor de começar o fundo, né, na nossa visão. Então, a gente ancorou com esses 2 ativos e eles seriam aí a ancoragem para o crescimento do fundo, né, e continuação aqui do fundo. Por um lado, fez bastante sentido e a gente acertou bastante aqui nessa questão, olhando a distribuição de dividendos. Se a gente olhar o histórico aqui de distribuição, ele é bastante interessante. A gente, né, o fundo que mais paga dividendo aqui do setor no IFIX, é justamente por conta desse desenho. Por outro lado, a gente não conseguiu entregar os resultados que a gente queria aqui, né? A cota, como você bem comentou, super descontada. A gente não conseguiu aqui, a gente não teve uma oportunidade, a gente, na verdade, não viu um momento aqui de fazer um follow-ons no fundo e crescer ainda, apesar de ainda estar nos planos. Muito por conta do efeito da pandemia, ali, que acabou demorando um pouco mais do que a gente esperava. A gente tinha, né, na época, e ainda tem, na verdade, uma expectativa de crescimento de aluguel, redução de vacância. Isso até vem acontecendo, mas ainda em poucas regiões, né? A gente olha Faria Lima, Pinheiros, Vila Olímpia, a gente já vê a redução de vacância, aumento do preço médio, mas as outras regiões aqui, por exemplo, Chucre-Zayde, até por conta do novo estoque entregue, a gente ainda tem uma vacância aqui razoável e esse aumento de preço a gente ainda não observa. Mas quando a gente olha para frente, os fundamentos todos se mantêm, né? Ter excelentes ativos corporativos nos mercados que a gente está, faz super sentido aqui. E quando a gente olha os fundamentos de longo prazo que a gente tinha na época, eles se mantêm, apesar de ter postergado um pouco aqui essa perspectiva, né? A gente tem algumas regiões, como eu comentei, mas ainda tem um caminho aqui para essa vacância continuar em queda.
expectativa de crescimento econômico, que nos últimos 2 anos surpreendeu positivamente, menor entrega de estoque daqui para frente, então tem alguns fundamentos que se mantêm aqui quando a gente olha para frente, mas acabou que demorou mais do que o tem demorado, né, mais do que a gente esperava quando a gente lançou o fundo. Mas o racional era esse, a gente super capacitado de operar e gerir fundos desse tipo, a gente tinha acesso a excelentes ativos, e por que não acessar o bolso brasileiro, né, do investidor brasileiro aqui. Então, ancorar com esses ativos, para nós, fazia super sentido aqui e foi super bem recebido no mercado na época. Então, esse foi o desenho aqui, ele segue sendo o nosso veículo aqui de ativos corporativos para renda. Uhum. Então, assim, a grande vantagem de ser um fundo pequeno, digamos assim, em quantidade de imóveis, né, só tem 2, é que a gente pode olhar cada um individualmente. Obviamente, não dá para pegar uma entrevista com um gestor de um fundo que tem 10 imóveis e a gente ir batendo nominalmente cada imóvel. Aqui a gente consegue. Então, pelo menos por enquanto, já que você diz que tem ideia de crescimento, por enquanto a gente ainda consegue fazer chamada na lista de chamadas. Então, vamos fazer a chamada e vamos começar pelo Standard, né, que é um imóvel aqui no Rio de Janeiro. Até, para quem não sabe, comentar com o público, meu pai foi estagiário nesse prédio na década de 60 pela ESSO, meu pai, então, trabalhou nesse prédio ali por um ano e meio. Hoje que se chama de menor aprendiz, ele tinha 14, 15 anos nessa época, e é interessante ver esse prédio hoje estando no alcance do varejo. Teoricamente, eu posso ir lá e comprar cotas do prédio onde meu pai trabalhou lá na década de 60, já faz tempo. É engraçado você comentar isso, porque é a primeira vez que eu escuto alguém que trabalhou lá, né? A maioria das pessoas que tem uma relação estudaram no IBMEC lá, né? Então, estudantes do IBMEC conheci algumas pessoas, mas que trabalharam aí na ESSO, esse é o primeiro caso. Exato, meu pai trabalhou na ESSO ali 1 ano e meio, alguma coisa assim. E, obviamente, esse prédio ali é da década de 30. É um prédio que tem, vamos arredondar aqui as contas, vamos engordar os números, tem 100 anos. Vamos arredondar os números. Mas no relatório você lança como um BTS, Build to Suit, que por tradução ao pé da letra seria uma construção personalizada. Tá na cara que vocês não construíram esse imóvel em 1930 e vieram arrastando esse BTS pelos últimos 90 anos. Explica para o pessoal por que ele é um BTS se o prédio não foi construído. Claro, não, e BTS, de acordo até com a legislação, ele não precisa ser necessariamente construído do zero, né? Não precisa ser um terreno em que você vai construir o ativo em cima. Se você fizer reformas relevantes aqui no ativo, retrofit, algo do tipo, ele também se enquadra nessa modalidade. Então, ele é um contrato BTS, um Build to Suit, não porque ele foi construído do zero, mas ele foi totalmente retrofitado para atender justamente a sede ali do IBMEC no ativo. Né? Tá contando um pouco da história aqui, super breve, né? Mas ele chama Standard Building porque na época ele foi construído pela Standard Oil lá atrás, né? Que foi a sede deles no Rio de Janeiro, que depois virou a ESSO, né? Onde seu pai eventualmente trabalhou. E aí em 2007 ele foi totalmente retrofitado para atender justamente o IBMEC ali no Rio de Janeiro. Tiveram outros retrofits menores aí depois desse período, mas sempre visando atender ali a sede do IBMEC no Rio de Janeiro. Então ele é um ativo, né, por ser um ativo de 1930, ele tem algumas vantagens, né? Ele acaba sendo tombado, primeiro que é um ícone ali no Rio de Janeiro, né? Para quem passa ali, né? Ele chama alguma atenção ali na Baía de Guanabara. Ele tem uma vista maravilhosa da própria Baía de Guanabara, bastante interessante. Por ser tombado, ele não paga IPTU também, e ele tem uma característica interessante. Ele acaba sendo, por exemplo, tem um pé direito mais alto do que a média dos prédios hoje, mesmo AAA, que na época era uma questão de ar-condicionado, foi o primeiro prédio com ar-condicionado do Rio de Janeiro, então tinha algumas coisas algumas características ali peculiares da época, mas é um excelente ativo e foi totalmente retrofitado, né? Então não é um prédio de 1930, né? Ele é um retrofit muito mais recente. Esse retrofit grande, você falou que teve outros, mas eu vou chamar aqui pelo grandão em si, pelo retrofit maior. Esse imóvel foi feito com a Autonomy ou não? Quando vocês pegaram esse imóvel, ele já estava retrofitado ou vocês participaram do retrofit? A gente pegou o finalzinho ali do retrofit, então já existia, isso foi lá em 2007, tá? Então, 2007. A gente pegou o finalzinho do retrofit ali, então foi meio a meio aqui, né? Não foi 100% do zero, mas a gente pegou o finalzinho. Então estamos com eles ali com o IBMEC, né, desde 2007.
Sim, então quer dizer... E no AIEC, só para ser claro que desde 2020. Então, quer dizer, o retrofit foi feito a pedido do IBMEC, foi feito exatamente como parte dessa negociação, e aí por isso esse contrato atípico. Mas agora, 2 anos atrás, né, em dezembro de 2021, o IBMEC entrou com uma arbitragem. No relatório, vocês comentam, e aí eu fiz questão de anotar aqui para ser fiel às palavras de vocês, que busca-se discutir o contrato BTS atualmente em vigor entre o IBMEC e o fundo. Mas é claro que vocês depois comentam que está em segredo de justiça, né, que vocês não podem divulgar muito, então é natural. Eu sei que eu vou abusar um pouquinho aqui, mas assim, o que você pode dizer? O que está sendo discutido? Que cláusulas estão sendo discutidas? Vocês no relatório falaram alguma coisa de IGPM por IPCA, IPCA por IGPM, mas é só isso ou está se discutindo mais coisas? Claro, e só reforçando aqui, né, a gente acaba não podendo falar muito justamente por conta dessa confidencialidade, né, a gente dá uma abertura aqui do máximo, eu gostaria de poder falar entrar no detalhe aqui de tudo, então tudo que você vê, né, você falou que comentou exatamente o que está escrito no relatório, é basicamente que os advogados nos recomendaram escrever aqui, né, justamente por conta dessa cláusula de confidencialidade, mas por outro lado a gente tem o dever fiduciário aqui de comunicar ao mercado, né, então é uma linha tênue aqui entre essas duas questões. Mas sobre o pedido, ele acaba sendo muito mais voltado para ele gira em torno da troca do índice, basicamente, que é o IGPM pelo IPCA, né? Um contrato atípico atrelado ao IGPM, e esse pedido veio para a troca pelo IPCA, né? A gente até teve um momento aqui, uma discussão com o próprio IBMEC lá atrás, a gente acabou não chegando num acordo, e essa discussão foi para via arbitral. Então, o pedido é basicamente aqui a troca de IGPM por IPCA, né? Ele gira em torno dessa questão. E acho que só é importante reforçar aqui, né, que as chances, é a opinião dos advogados, né, não só as nossas, mas dos advogados contratados, que chances de perda são bastante remotas aqui. Então a gente não espera que vai ter nenhum impacto para o fundo aqui por conta dessa arbitragem. Tá? Uhum. Porque, na verdade, inclusive, já houve algumas decisões, ainda que não finais, mas digamos assim, que seria uma decisão provisória, uma decisão liminar ou alguma coisa parecida, e o fundo conseguiu preservar a sua teoria e preservar o índice, estou correto? Exatamente, isso foi pré-arbitragem, né? Teve uma tentativa liminar ali de já trocar o índice, que foi indeferido. Então, o fundo segue recebendo aluguel normalmente. E acho que é importante destacar aqui a segurança jurídica de um contrato atípico. Acho que esse é o cerne da indústria aqui, né? Qualquer impacto para um contrato atípico é bastante ruim para a indústria de forma geral. Então, a gente acredita aqui na força do contrato, é regido por lei e tudo mais. Então, acho que por esse aspecto o contrato deveria ser bastante resiliente. Uhum. Não, a gente tem outros casos, né, de outros fundos, etc. A gente não vai se alongar aqui porque não é a pauta, mas que também o inquilino tentou discutir contrato atípico e até agora, pelo menos, todas as decisões têm sido pela preservação, né, da estrutura legal do contrato atípico. A gente olhou todo no detalhe aqui, pode ter certeza. Tá bem embasado aqui. E aí, assim, quando vocês soltaram esse fato relevante lá em 2021, vocês falaram que o prazo de solução disso, de término dessa arbitragem, seria ali de 18 a 24 meses. E, basicamente, vocês vêm repetindo esse prazo, vocês não atualizaram, não mudaram o planejamento, e o pessoal faz conta. Se foi dezembro de 21 e prazo de 24 meses, dezembro de 23. A gente está gravando esse vídeo bem no meinho de dezembro de 2023, então faltam 15 dias para acabar o mês. Então, teoricamente, 15 dias para acabar o teu prazo. É o prazo que vocês estimaram há 2 anos atrás e que até agora não atualizou. Esse processo termina realmente agora na virada de 23 para 24? Ainda vai prorrogar um pouquinho? Como é que está esse prazo hoje para você? Deve prorrogar um pouquinho, a gente estamos nos finalmente aqui, ela está realmente se aproximando do término. É até a previsão, né, que era indicada até pelos próprios advogados, ela passa a contar, na verdade, no momento em que a arbitragem é instaurada, né, que é o termo de arbitragem assinado, que os árbitros são definidos. Então, foi um pouco depois, na verdade, de dezembro de 21, apesar dessa ter sido a data do início não da instauração, mas do início do processo de execução ali, digamos assim, da arbitragem, né? Sobre o prazo, nossa estimativa, a gente já passou por praticamente todas as etapas do processo, acho que é importante dizer isso, e a opinião que eu comentei antes de chances remotas de perda
são reforçadas aqui, então ter passado por tudo dá um conforto adicional. E sobre a estimativa de prazo aqui, ela deve ficar aqui para algum momento entre o primeiro e segundo trimestre do ano que vem. Tá? Então tem mais, se aproxima do fim aqui, mas deve ter mais alguns poucos meses aqui até termos a conclusão. Certo, então na verdade é 18, 24 meses, não do fato relevante, digamos assim, Exatamente. mas sim, então quando foi instaurado, foi o quê? Uns 3, 6 meses depois. Exatamente. Por isso você está colocando aí para, digamos, final do primeiro semestre do ano que vem, um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguma coisa assim, né? Exatamente. E aí, assim, esse contrato, né, ele é um contrato atípico, ou ele está atípico por mais algum tempo, né? Ele é um contrato que ele tem uma etapa atípica e uma parte típica. A parte atípica acaba agora em 2025, né? Se eu não me engano, que é mês de setembro, se eu não me engano? Julho de 25. Julho 25. Então, quer dizer, vamos arredondar os números, a gente está falando de mais um ano e meio, arredondando os números. E aí depois ele vira típico, e aí ele tem vencimento até 2032. Então ele ainda tem mais 7 anos como contrato típico. Como é que ele fica a partir daí? Ou seja, quão típico ele é? Porque a gente, claro, tem contratos típicos, mas que tem multas muito grandes, se tornam quase que um atípico. Hoje não é mais tanto é típico ou atípico. Tem uns cinza, uns atípicos que não são tão atípicos, uns típicos que não são tão típicos. Como é que fica esse formato? Eu sei que formalmente ele é um típico, mas na prática, a gente está falando o quê? Multas altas, ou não, ou pode ter renovatória de 3 em 3 anos, como qualquer prédio comercial normalmente pode ter. Se quiser rescindir antecipadamente, 90 dias de aviso prévio e um beijinho. Como é que fica o formato desse contrato quando acabar essa atipicidade em 25? Claro, e eu dando contexto aqui, o contrato foi estendido em 2019, tá? Então, ele vencia originalmente em 2022 e aí aumentou o prazo por 10 anos aqui, né? Até 2032, mantendo a tipicidade até 2025. Sobre essa mudança, né, de tipo do contrato aqui, ele passa a ser um contrato típico e acaba envolvendo as principais questões aqui de um contrato, né, dos contratos típicos. Passa a ter a questão da revisional a cada 3 anos, ele tem mais, né, próximo como alguns, né, contratos típicos acabam tendo, ele tem multas mais pesadas, né, do que não igual a um contrato atípico, mas mais robusta, são 12 meses de aviso prévio, mais 12 meses de multa. Então, dá um conforto aqui, né, desse contrato mesmo estando no período típico. E acho que em prática é isso, né? Ele segue como atípico até 2025, até junho de 25, a partir de julho ou de 25, ele passa a ter essa mudança aqui, né? Continua tendo penalidades por término antecipado, tem a questão das revisionais Ele tem e é um revisional. contrato. Ele passa a ter revisional, sim, por isso a perda da tipicidade. Uhum. Então, assim, daí eu te pergunto, vocês, vamos dizer, estão terminando um processo de arbitragem em meado de 24. Um ano depois, o contrato atípico acaba. Né? Seja a arbitragem sendo favorável ao IBMEC ou sendo pela manutenção do contrato atípico, etc., é uma validade que na prática tem validade de um ano. Na prática, dali a um ano, a decisão, quer dizer, discute-se o retroativo, muito provavelmente, etc., mas eu digo, depois da arbitragem, o contrato acaba em um ano. Como é que fica essa relação com o IBMEC? Como é que está a relação com vocês pós-atipicidade? Ou seja, porque teoricamente é muito fácil o IBMEC vir e falando, olha, realmente, tal, então a gente teve aquele prejuízo pelo índice de correção, etc. Então, a gente vai querer sair, a menos que vocês deem um bom desconto. O quanto essa relação se mantém e o quanto ela fica estremecida, vamos dizer assim? Então, claro, boa pergunta. E naturalmente a gente, durante um período de arbitragem, a gente pisa em ovos, né, dada a questão acontecendo. Então a gente tem alguma sensibilidade aqui, né, nas formas de comunicação, etc. Mas reforço aqui que o dia a dia com o inquilino é normal, né? A gente tem visita recorrente ali ao ativo, a gente tem algo que a gente faz com todos os nossos inquilinos aqui, a gente tem uma agenda ESG bastante robusta aqui de todas as iniciativas que a gente tem em cada ativo, no portfólio. A
gente segue normalmente, aqui apresenta, muitas vezes o inquilino, né, o próprio Grupo Edux, que é o dono do IBMEC, tem algumas iniciativas ESG também, então é algo que a gente discute. Um ponto importante, né, pós-arbitragem, a gente vai reforçar esse relacionamento, a gente vai se manter próximo dele, isso não muda. E um ponto importante é que, bem ou mal, né, você ter um bom relacionamento é importante, a gente busca isso, né, acaba quase que sendo uma parceria, mas não é só isso que importa, né, acho que um ponto importante em qualquer relação comercial aqui, a operação tem que ser rentável, acho que esse é o ponto aqui, né, você pode adorar seu inquilino, adorar o proprietário do imóvel, o que importa realmente, né, a operação tem que ser rentável, acho que esse é a principal questão aqui. Então, uma relação estremecida é importante, a gente tem trabalhado para isso, a gente é um ponto nosso, que é um dos nossos pilares aqui, estar sempre próximo do inquilino, mas a gente avalia muito também a operação, né, se o inquilino está satisfeito ali pelo negócio dele, né, pelo aspecto mais comercial. E até quando a gente olha o Grupo Edux, que é o proprietário do IBMEC aqui, a gente consegue ver a linha ali que é o IBMEC. E indo super bem, tem aumento de ticket médio, tem tido aumento de alunos, tem investido até em novas unidades, então isso nos dá um conforto que pelo menos a unidade ali, né, a faculdade IBMEC, né, indo super bem. Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante nisso, né, nesse relacionamento, continuar fazendo o que a gente já faz, mas acompanhar de perto também o dia a dia deles, né, entender o que é a operação deles para que é isso que importa no final das contas, né? Isso tem que fazer sentido ali dentro do imóvel. Uhum. Assim, de imóvel standard, eu acho que a gente já falou um bocado, acho que a gente já pode virar pro Rocha Verá, né? Eu vou até inverter aqui um pouquinho a minha pauta em relação ao que eu tinha planejado para o Rocha Verá, mas só para dar um contexto. Depois a gente até aprofunda, mas só para dar um contexto. Hoje, além da participação do AIEC, a Autonomy também tem outras participações dentro do Rocha Verá, certo? Dá um mapa assim de quanto que a Autonomy tem lá dentro, quanto que é do AIEC, do AIEC. Dá um mapa para gente. Claro, o Rocha Verá, dando contexto aqui, ele foi desenvolvido pela Autonomy foi um dos primeiros investimentos nossos aqui, começou em 2007 e ele tem, para quem não conhece, ele tem 4 torres. Das 4 torres, 2 a gente acabou já vendendo em 2012, hoje inclusive estão em outros fundos imobiliários listados, e a gente mantém 2 outras torres. Então A e B já foram vendidas, estão em fundos, uma parte delas estão em fundos listados. A torre D é a do AEC, que vocês conhecem, e a torre C está no nosso fundo privado aqui, com investidores estrangeiros. Então a gente tem, do complexo, das 4 torres, a gente tem a D, que na verdade é a torre menorzinha, que são 14 mil metros quadrados, e a gente tem a torre C, que é a maior, na verdade tem 53 mil metros quadrados, e as outras 2 torres são mais ou menos metade do complexo aqui como um todo. Tá. Da torre D, que é a do fundo, só para ter certeza, o imóvel, né, a torre em si, ela tem lá seus 14 mil metros quadrados, 100% está alocado para DAO e o fundo é dono de 100%. O fundo não tem sócios nessa operação, não tem outros inquilinos, é 1 para 1 para 1. Um prédio, um inquilino, um proprietário. Perfeito, exatamente. A Torre C, que não é de investimento do AIEC, mas é de investimento de outro fundo não listado seu. Ela também é monoinquilino? São vários inquilinos? Como é que é a composição hoje lá? Não, são vários inquilinos, todos contratos típicos, tá? São hoje, eu não vou nem saber quantos inquilinos na Torre C especificamente ali, mas deve ter talvez uns 20 ou 30 inquilinos ali no complexo, pelo menos, né? E aí, até é importante destacar, né? É um complexo que atrai todo tipo de empresa aqui, dos maiores e melhores nomes, né? A gente tem empresas de indústria farmacêutica, de indústria financeira, de turismo, de saúde, e aí nessas indústrias são nomes como o BV, né, que é o antigo Banco Votorantim, tem a Max, tem Mastercard, tem Fleury, tem BASF, tem SAP, para quem é do mercado imobiliário, né, a CBRE, que é e a Colliers, que são dois grandes nomes aí desse mercado, estão aqui no Rocha Verá também. Então, é um complexo que atrai aí todo tipo de inquilino, aí, grandes multinacionais, grandes empresas do mercado brasileiro. Uhum. Agora vamos falar em si do imóvel do fundo, né? A DAO
disse que não pretende renovar o contrato que vence em janeiro de 2025. Então, arredondando os números, a gente está falando mais um ano de vigência desse contrato. Arredondando os números. Eu fiz uma conta muito grosseira, né? Peguei a renda total do fundo, a DAO é 70 e poucos por cento dessa receita, peguei lá no teu relatório, multipliquei, obtive a receita DAO, teoricamente, peguei a quantidade de metros quadrados que está no teu relatório, dividi um pelo outro, então estimei alguma coisa ali de R$ 250 por metro quadrado, é mais ou menos a minha estimativa. Você não é obrigado nem a concordar nem a discordar, porque eu sei que às vezes divulgar isso é chato, mas foi a conta que eu fiz. Eu estou explicando para quem quiser bater a minha conta, estou explicando. Não, posso. A conta. Acho que é próximo de R$ 200 o metro quadrado lá, tá? Uhum. Então, Então, quando você faz essa conta, aí você deve chegar em 202, R$ 203 o metro quadrado. Uhum. Minha conta dá ali na base de 200 e um caquinho ali, alguma coisa assim. Por isso eu arredondei na minha anotação para 205. A DAO saindo. Esse é um valor factível hoje para um novo inquilino, assim, porque você tem noção disso porque você tem um outro prédio do lado, a uma pedrada de distância, né? Quem tiver de um lado consegue arremessar uma pedra na outra vidraça. Esse preço, ele é factível hoje? Ele está alto e as negociações vão vir para baixo disso? Esse preço é baixo e elas vão vir acima disso? É claro que ninguém tem bola de cristal, mas assim, o quanto esse valor de 200 e baixinho é viável hoje dentro do Rocha Verá? Ele hoje, dando a referência aqui, né? Então, hoje o contrato é próximo de R$ 200 por metro quadrado, e o preço pedido aqui no complexo é de R$ 120 por metro quadrado, tá? Então, tem uma diferença de preço aqui. Eu acho que é até importante, né? Fazer um cenário aqui, né? Para vocês sobre a questão de preço, né? Porque realmente tem uma queda, né? O contrato ficou acima de mercado, principalmente por conta do IGPM, né, nesses últimos anos e por ser um contrato atípico. Até como um contrato atípico terminarem, né, ou sua vida, digamos assim, o seu fim de contrato, eles estarem acima de mercado, e aqui não é diferente. Mas quando a gente tem essa redução, né, ao valor hoje, né, o preço pedido aqui, e aí rodando um cenário aqui, né, mantendo todo mais constante, que seria a sobra de resultado aqui do fundo, simplesmente corrigindo aqui o valor do aluguel dos R$ 200 para R$ 120. E aí, fazendo uma sensibilidade aqui, um cenário, a gente vai ficar entre 55 a 60 centavos por cota, tá? Não é um guidance aqui, só estou rodando um cenário aqui assumindo, né, esse preço para ajudar aqui o pessoal a fazer as contas. E é um yield, se eu considerar, né, na média aqui desse range aqui, se eu considerar a cota atual, é um yield de mais de 13%, tá? Então, tem realmente uma queda contratada, que acho que já é esperado por todo mundo, já está na conta aqui de todo mundo que realmente olhou e conhece aqui o ativo, mas assim, o preço que a gente vê hoje é um yield muito interessante, já assumindo o preço de mercado, né? Então, 13% de yield num ativo dessa qualidade, acho que é difícil de conseguir na história, né? Então, por isso que a gente destaca aqui, até para não falar um pouco mais disso, mas é muito desconto no preço da cota, e quando a gente coloca o valor de mercado aqui esperado, né, o preço pedido, ainda assim é um yield super interessante aqui desse patamar de 13%. Uhum. E, assim, o prédio, supondo a saída da DAO, etc., entregou a chave, etc., esse prédio, ele, digamos, ele tem mais vocação para ser alugado inteiro para um inquilino só, para alguém levar 14 mil metros quadrados, ou ele consegue ser particionado, você alugar cada andar individualmente, um que é 2 andares, um que é meio andar, um que é 1 andar? O quanto esse imóvel ele é fatiável, digamos assim? Boa pergunta. Ele é totalmente fatiável, para usar o seu termo aqui. Ele é muito parecido das outras torres aqui do complexo. Então, eles podem atender multi-inquilinos, pode quebrar o andar em múltiplos conjuntos. Então, até, na verdade, a gente avalia aqui, a gente tem no nosso pipeline que a gente tem empresas que assumiriam a torre inteira, mas se a gente pudesse escolher aqui, a gente prefere ter essa diversificação. Acho que ter um fundo com né, ter multi-inquilinos aqui tem o seu valor, essa diversificação é importante. Então, a gente gostaria aqui de poder alugar para mais de uma empresa. Se tiver uma proposta interessante que a gente vê uma empresa que veja o valor do ativo e queira pegar ele de forma inteira, assim, ótimo, né? Acho que tem seu valor, mas o plano A, digamos assim, é realmente pulverizar aqui e trazer mais de um inquilino. Uma diversificação profunda é importante. Então, esse é
Essa é a nossa cabeça hoje, né? Importante destacar que a gente tem, apesar da notícia aqui, né, e de ter o término antecipado, a gente tem aí 13, 14 meses, né, para esse processo de comercialização. Então, tem um tempo aí bastante interessante para a gente trabalhar nisso. Uhum. Tem gente falando que existe uma chance de que essa rescisão da DAO seja fria, seja só, digamos assim, jogando um verde. Não sei o quão carioca é essa gíria, mas no sentido de... Não, eu vou dizer que vou rescindir, deixo o pessoal da Autonomy se desesperar um pouco, depois eu volto e falo, não, mas se você fizer por valor de mercado, eu vou ficando. Isso passa pela cabeça de vocês? Isso não passa? Eu sei que também ainda falta um ano, que teoricamente em escritório ainda é bastante tempo, mas há sinais de desocupação, sei lá, de repente vocês na vistoria de vocês já viram que tem andares que já estão realmente fechados ou fechando, ou não, o prédio está 100%, digamos. Quer dizer, óbvio que quando eu falo vacância, não é uma vacância de contrato, porque ela está pagando, mas uma vacância real, uma vacância operacional. Tem vacância? Ela já começou a desmontar? Não começou? O que parece para quem vai lá e olha? Claro, não, ela nos parece definitiva, essa definição. Não é um blefe, né? Não é uma estratégia aqui, pelo menos não é o que nos parece. A gente tem até, inclusive, conversas aqui dessa desmobilização, justamente como a gente vai fazer, né? Andar, como vai ser entregue, como não vai, em que momento. Tem toda essa discussão, então tem andares que já estão mais desocupados aqui, né? Então tem esse processo já, na nossa percepção aqui, ele já está acontecendo, né? Ele já é uma expectativa aqui de ter essa desmobilização. Importante falar, a gente fez um esforço máximo aqui para mantê-los, né? A gente participou do processo, a gente foi finalista aqui nesse processo de olhando a ocupação deles, né, pós o término do contrato, mas a gente nunca abriu mão do que a gente tem de ser as condições adequadas aqui para o ativo, né? A gente não vai flexibilizar preço aqui, a gente tem que flexibilizar o preço para mantê-los e acabar sendo uma destruição de valor muito grande aqui. Então, a gente prefere alugar para terceiros aqui em condições comerciais que a gente tem que seja mais interessante. A gente diversifica a base de inquilinos do fundo, como eu comentei, em vez de ir para o tudo ou nada ali e falar, né, não, vamos flexibilizar aqui, baixar valor ou não para atendê-los. Essa não é a cabeça, tá? A gente vai manter o valor do ativo, a gente entende que tem uma demanda aqui real por locação, e é isso que a gente vai explorar aqui. Então, para nós não faz sentido baixar preço aqui, flexibilizar, simplesmente para mantê-los, né? Então já tem caminhão encostando mesmo no prédio. Já tem, não literalmente, então, mas podemos esperar que sim. Então, assim, já tem desocupação realmente acontecendo, assim, claro que talvez ainda inicialmente, mas tem menos gente do que tinha há um ano atrás, digamos assim. Até de menos gente, não. Mas na pandemia eles voltaram um pouco mais devagar aqui, né? Então eles já acabaram, durante a pandemia, já tendo alguma ociosidade aqui, até antes da gente ter esse comunicado, apesar de eles vieram crescendo, né, a ocupação, mas ainda nunca chegaram no patamar pré-pandemia, né? Então, e acho que essas áreas que realmente já ficaram secundárias ali, eles já tem um processo aqui de desmobilização. E aí, agora eu te pergunto, que é uma pergunta que, assim, chama atenção exatamente porque você tem um prédio do lado, que naturalmente, com 20, 30 inquilinos, quanto você estiver lá, tem sempre um entrando, tem sempre um saindo, tem sempre uma área vaga lá. A partir de agora, que o bloco da DAO vai estar liberado para comercialização, né, para locação, como é que vai se dar essa concorrência interna de você com você mesmo, ou melhor, do portfólio próprio da Autonomy com o IEC? Ou seja, se alguém chegar e falar o seguinte, poxa, eu estou querendo alugar 1.000 metros quadrados, estou querendo alugar 2.000 metros quadrados, como é que vai ficar isso? Tô brincando. Como é que vai ficar a questão entre a tua equipe comercial, que você mesmo já no comecinho explicou que a equipe comercial é a mesma, a equipe comercial vai mostrar do prédio de lá ou do prédio de cá? Ou como vai se dar essa comercialização e essa concorrência em casa? Claro, não, falar um pouco disso. Acho que é até excelente pergunta, né? De forma geral, a gente não
é algo que a gente se estruturou aqui, né? A gente tem essa estrutura justamente para atender essa questão, né? Que é algo importante para a gente até no dever fiduciário aqui. E como que a gente faz isso, né? A gente define aqui periodicamente as condições comerciais de cada conjunto, de cada andar aqui que a gente tem de ambos os prédios. E quando a gente tem um inquilino, a gente apresenta as duas opções, né? Baseado nas questões comerciais que a gente tem pré-definido. Então, se, por exemplo, chega um inquilino aqui buscando, por exemplo, 2.000 metros quadrados, vai falar, ó, nessa torre aqui a gente tem esse andar, nessa torre a gente tem esse andar. Esse aqui está esse preço, esse aqui está esse preço. Esse tem essas vantagens, esse tem aquelas vantagens. Assim, qual você prefere, né? Qual você prefere seguir. Muitas vezes a gente até tem, a maioria das vezes a gente acaba até tendo um corretor envolvido no meio, então acaba tendo um terceiro aqui validando o processo, mas a decisão no final é do inquilino. A gente tem as definições de cada uma das áreas que a gente tem disponível e a gente apresenta para o inquilino a decisão é do inquilino, né? Não é nossa tentando ali baixar ou melhorar outro para ter algum tipo de viés ali. Na verdade, a gente tem as definições, a gente apresenta para o inquilino e ele acaba decidindo. Eu vou até fazer um comentário aqui que a gente já passou recente por um momento parecido, né? Que a gente teve uma situação parecida. Comentei que a torre A e B do Rocha foi vendida em 2012, mas a gente continuou na gestão dessas duas torres até 2021. Então a gente fazia a gestão para esse investidor institucional estrangeiro, sendo que a gente tinha as torres, né, C e D também no portfólio. Então a dinâmica era justamente essa. A gente tinha qualquer demanda, a gente tem já as pré-definições aqui de questões comerciais e o inquilino decide. Então, se ele tiver interesse por porque, sei lá, tem algum motivo específico, porque é um cantinho, às vezes é 400 metros, às vezes você tem só um módulo, um conjunto que o tamanho é um pouco melhor, ou que é o lado melhor, assim, é o inquilino que decide. E a gente já fez isso, a gente já faz isso. Acho que como gestores a gente está preparado para ter essa governança. E até um ponto importante, né? Uma grande vantagem que a Torre D acaba tendo é que ela tem andares contíguos, ou seja, são áreas juntas, né? Então, se você tem uma demanda hoje de 4.000 metros, que são 2 andares aqui no Rocha, nenhuma das torres tem 2 andares contíguos para apresentar. Então, o grosso das demandas hoje até está nesse patamar aí de mais ou menos 4.000 metros. E a Torre D é a única que consegue, né, de forma contígua aqui, atender esse tipo de demanda. Então, automaticamente, ele já não vai para a nossa outra torre, porque ele simplesmente não tem esse espaço. E acho que esse é um grande diferencial, que acaba sendo para empresas que queiram estar no Rocha Verá, essa acaba sendo uma oportunidade meio única, porque raramente você vai ter andares contíguos ali disponíveis. Né? Hoje, mais ou menos, como é que está a vacância do Rocha Verá como um todo, assim, mais ou menos, considerando que a DAO ainda está lá, né, digamos assim, obviamente, quando ela sair são 14.000 metros quadrados vagos, mas assim, hoje, como é que está a disponibilidade, assim, ainda mais você que conhece também as outras torres, ainda que não de maneira oficial, mas você tá ali, você tá ali no cotidiano. Como é que está hoje a vacância do Rocha Verá, assim, de maneira geral? Eu vou falar, você tá ali, conhece no cotidiano, na verdade estou aqui, né? A gente é inquilino aqui no Rocha Verá. Você tá aí, você tá aqui na torre. Olhar, dá para ver aqui, mas é que agora tá com reflexo no vidro aqui, mas essa torre aqui atrás é a própria Torre D aqui, então a gente conhece o Rocha Verá como ninguém aqui, a gente conhece a região como ninguém, a gente desenvolveu o ativo, fazemos a gestão desde o desenvolvimento aqui. Você e tá a na gente tá Torre aqui, C, né? então? Não, a gente tá na Torre B. Você tá na Torre B. A gente é inquilino de uma torre que a gente nem é proprietário. Então, e a gente conhece super bem aqui, né? Então a gente tem essa noção, a gente consegue ver o movimento aqui, a gente está sentindo aqui no pulso como é que é o movimento, né? Mas sobre a vacância, hoje o complexo tem por volta de 19 mil metros quadrados de vacância, que é uns 16% aqui do complexo. A maior parte dessas áreas acaba sendo módulos menores, por exemplo, é um quarto de andar aqui, meio andar ali, um andar ali, então acaba sendo, está bem dividido aqui entre as 3 torres, e aí por volta desses 16% aqui, né? O Rocha Verá sempre, na ideia a gente tem por volta de 31% de vacância, e o Rocha Verá sempre, de forma geral, sempre performou melhor, né, que o restante da região. Então ele ocupa antes e ocupa um preço mais alto. Essa é um pouco da nossa tese aqui, até de estar no Rocha Verá. Né? Acho que isso é uma das teses aqui, da gente realmente, né, gostar do ativo e entender o valor dele. Então, assim, para alguém hoje que queira 2.000 metros quadrados, digamos, com a DAO aí ocupando,
o cara vai ter que pegar caquinho, vai ter que pegar um andar aqui, meio andar ali, um quarto de andar lá, e depois pegar mais um quarto na outra torre, e é por aí que tá, assim. 2.000 ele ainda deve ter uns 2 ou 3 talvez andares disponíveis, mas se ele quiser 3.000 ele já não consegue, né? Ou 4.000. Aí sim Vai ele ter teria que... que pegar, né? Ou em uma torre ou em outra, ou tá, o 10º andar e o 20º andar. Então, Uhum. que Sim, vai ter para a que pegar operação da empresa é muito ruim, né? Sim. É algo que a Torre D vai ter de vantagem, né? Entregar Greenfield praticamente, né? Digamos assim, né? Monta como Exatamente. quiser, né? É, Exatamente. agora vamos falar agora dos rendimentos do fundo e depois de valor patrimonial. No último relatório, vocês têm ali um resultado não distribuído de mais ou menos 83 centavos por cota. Uma boa parte disso, teoricamente, vocês têm que distribuir pela regra dos 95%, ainda que possa reter algum pedaço daquilo ali, parte tem que sair, a menos que o fundo esteja alguma despesa grande à vista. Então eu vejo 3 opções. Ou vocês vão pagar 13º, digamos assim, vai ter uma distribuição gorda, ou vocês estão antecipando alguma despesa que ainda vai rolar esse final de ano, ou vocês vão chamar uma assembleia para reter, para de repente distribuir mais na frente, quando a DAO sair, que vai impactar a receita, etc. Algo, ou é NRA nenhuma das respostas acima? O que esse 83 centavos não distribuído está fazendo no relatório hoje? Nenhuma das anteriores, na verdade. Aqui, os 83 centavos, eles são compostos pelo 65 centavos desses 83, na verdade, é um aluguel antecipado que a gente recebeu da DAO. Então, a gente está sempre um mês defasado, né? A gente está recebendo sempre um mês antes, então você acaba vendo um resultado maior aqui, né? O que você chama de 13º, na verdade, né, é o aluguel, é o salário do mês seguinte aqui que está antecipado. Até ano passado isso aconteceu também, então a gente acabou em dezembro distribuindo mais dividendos do que o normal, justamente por esse aluguel antecipado, e janeiro distribuímos menos. Então não é bem um 13º, na verdade é o contrato, é o aluguel do mês seguinte, antecipado. Então se a gente receber agora o de dezembro antecipado também, a gente vai ter essa questão aqui, vamos distribuir aí parte desse aluguel de janeiro agora distribuir em dezembro não, né? Em base dezembro para ser distribuído em janeiro, base caixa janeiro. Então esses são 65 centavos dos 83, esse aluguel antecipado, e a diferença aqui, os 18 centavos remanescentes, aí é retenção de caixa aqui mesmo. A gente está com a política de reter os 5% que a gente pode, não sei, a gente só está distribuindo próximo dos 95%, e vamos criando essa reserva de caixa. Né? A gente já tem um patamar de dividendo super interessante, que bastante elevado, acima da média de mercado aqui, e o que a gente excede aqui, os 95%, a gente acaba retendo no fundo. Então essa parte a gente não espera distribuir, e o restante a gente não vem, né, distribuindo isso já faz algum tempo, né, todo esse excedente. A única questão é que desse resultado que a gente tem aqui, a gente já tem esse aluguel adicional que a gente vamos ter que incluir na conta aqui desse semestre, se ele for pago antecipadamente. Perfeito. E você falou do fundo crescer, né? Que era a ideia quando o fundo foi criado, a pandemia pegou todo mundo de contrapé, uns mais, outros menos, mas mudou o plano de muita gente, inclusive de fundos imobiliários. Hoje o fundo está negociando super abaixo do valor patrimonial, por um lado, super descontado, mas ao mesmo tempo de uma forma que inviabiliza ou atrapalha muito uma emissão de cotas para o fundo crescer, etc. Aonde está hoje o teu coração? Fazer emissão abaixo do VP mesmo para o fundo crescer, diversificar, não ficar tão dependente de 2 imóveis e diversificar na raça? Fazer uma aquisição alavancada para esperar um momento para fazer uma emissão? Não fazer nada disso e o fundo ficar quietinho esperando recuperar o preço em cima do valor patrimonial? O que o mercado, o que os cotistas, o que os investidores podem esperar do AIEC, digamos assim, num horizonte mensurável, digamos assim? Não, e quero só dar um passo para trás aqui, acho que nós aqui, todos aqui na Autonomy, como gestores e como investidores do fundo, a gente está nada contente com a precificação do fundo, né? Um incômodo grande aqui, esse resultado, né? O que incomoda a gente bastante, a gente tem discussões aqui quase que diárias ou semanais, pelo menos, sobre como destravar valor aqui no fundo, porque é muito desconto, né? É um desconto que qualquer ótica que a gente olha aqui, ele é zero justificado. Então, é o que incomoda bastante, vou até dar número de referência aqui, né? Quando a gente olha o valor de mercado na cota dessa semana aqui no fundo, é como se o Rocha negociasse, o Rocha Verá, vou usar o Rocha Verá como exemplo, que é
ativo mais comparável aqui, né? Mas aí como se ele negociasse a R$11.800 o metro quadrado. Quando a gente compara com outros fundos que têm outras torres do Rocha Verá, por exemplo, o KNRI negocia a 18.300. Vai de 11.800 para 18.300. Dois fundos listados na B3, um fundo maior que o outro, mas enfim, não sei se justificaria aqui, né, um desconto tão grande. A própria aquisição desse ativo feita em 2021 por esses fundos listados foi a R$22.100 o metro quadrado. E quando a gente olha até na ótica de custo de reposição, R$22.000 o metro quadrado, assim, pelo menos, né, daí para cima, para custo de reposição. Então a gente tem um ativo que negocia a R$12.000, ou pouco menos de R$12.000 o metro quadrado. O mesmo ativo, ou ativo equivalente aqui, negocia mais de 18 mil em outro fundo. A aquisição recente foi a R$22.000 o metro quadrado. E se olhar na ótica do custo de reposição, é R$22.000 o metro quadrado. Então, assim, é um desconto, qualquer ótica que a gente olha, assim, é muito desconto, é muito descontado. E ainda tem que levar em conta que a gente tem aqui um pouco mais de um ano de receita no patamar que a gente comentou antes, né? Então, ele não só tem essa receita adicional aí, pelo menos pelos próximos 12, 13 meses, como tem um desconto aqui, na nossa visão, totalmente não justificado aqui, né? E aí, fazendo transparência, né, sobre esse incômodo aqui, sobre esse desconto na cota, né? Mas aí quando a gente olha para frente, né, sobre crescer o fundo, o desconto, sem dúvida, inviabiliza aqui praticamente qualquer tipo de transação. A gente tem um time de aquisições aqui que segue prospectando, a gente segue ativo no mercado aqui, olhando oportunidades, a gente vai ver boas oportunidades no mercado. Até, inclusive, a gente vê alguns fundos fazendo essa questão de troca de cotas, que é algo que a gente avalia. Mas nada de curto prazo aqui, e o foco hoje nosso primeiro, né, alugar o Rocha Verá e terminar a arbitragem. Acho que esses são os dois pontos que a gente tem focado aqui, né? Crescer o fundo é secundário, é algo que a gente tem sempre aqui no radar e tem, né, e tem trabalhado, mas o foco, né, repito, é alugar o Rocha e terminar a arbitragem. E teve uma outra pergunta sobre... Assim, só para poder, então, vamos dizer, separar as coisas. Emissão abaixo do VP não está nos teus planos hoje. Uma aquisição, talvez com troca de cotas, como a gente viu a Rio Bravo fazendo, como a gente viu a 20 fazendo, são dados públicos, a gente pode falar aqui. Isso estaria mais palatável para você, isso estaria mais no teu radar. E a operação alavancada? Está no teu radar? É tabu? Ou tem negócio? Ou é teu plano A? Como é que vocês olham a alavancagem hoje? Sobre a alavancagem, assim, primeiro é um fundo de renda aqui, né? Com foco de risco baixo, né? Bons ativos gerando renda. Então, qualquer alavancagem aqui ela tem que ser muito, né, muito restrita, aqui, né? Tem que ser algo bastante pontual, né? Essa nossa cabeça, não pensando no momento atual do fundo, mas como desenho do fundo, né? Olhando para frente, a gente não vai ter alavancagem grande aqui, porque não é o perfil do fundo, né? Não é a ideia, né? Até a regulamentação hoje limita a dívida em si por um motivo, né? Não é o perfil do investidor e não é o desenho aqui que a gente tem para o fundo. Acho que um pequeno, olhando para frente, né? Nada de curto prazo aqui, mas eventualmente um pequeno percentual de dívida para um investimento pontual, para uma aquisição ali, uma parcela da aquisição, é algo que a gente não descarta, mas hoje a gente não vê necessidade, né? A gente foi muito bem na pandemia justamente por não ter, nos piores momentos, né, distribuição de dividendo bastante resiliente, justamente por não ter obrigações a pagar, né, não ter dívida, não ter nada do tipo, e esse é um pouco o desenho do fundo aqui. Não vou falar que a gente descarta totalmente, mas sim, se for ter, numa eventual transação futura vai ser muito pequeno, né? Acho que é até legal fazer um exercício aqui, né, de custo de financiamento. Quando você olha fundos imobiliários de CRI, por exemplo, você vê que a carteira média deles vai estar ali talvez um IPCA mais 9, né, ou talvez consiga uma coisa ou outra abaixo disso, mas é difícil ser accretive, né, ou ser rentável para um fundo ter uma dívida nesse patamar, principalmente hoje em dia aqui. Então é difícil fechar conta. De forma geral, eu prefiro ser o credor, né, ser o cara emprestando dinheiro, do que ser o tomador aqui. Então, a gente avalia, a gente estuda, a gente tem essa capacidade, mas para o perfil do fundo a gente entende que assim, vai ser bastante restrito, que a gente não vamos, a alavancagem não vai ser o driver de valor aqui de qualquer investimento, ele vai ser uma pequena parcela ali, mas nada no curto prazo, eu estou mais falando da cabeça do gestor aqui, né, e não algo que a gente esteja já pensando em estruturar ou algo de mais curto prazo. E assim, cara, assim, quero te agradecer muito pela entrevista. Primeiro, pela rápida resposta ao convite, mas principalmente pela entrevista em si, pelo material que você
trouxe para a gente. Deixo contigo as últimas palavras, o que você acha mais que vale a pena falar, alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui. E quem quiser acessar, ter contato com você, com a tua equipe, como é que é mais fácil? É mais fácil pelo e-mail? É mais fácil pela rede social? Mais fácil por onde? Deixa aí as últimas palavras para você aí. Muito obrigado pelo teu bate-papo. Não, eu que agradeço. Importante estar aqui, importante estar presente. Sempre que você fizer o convite, pode ter certeza que a gente vai responder aqui super rápido. Vamos, né, não vamos... A gente gosta, né, de ter essa exposição e de poder falar do fundo. E de conclusão aqui, quero só reforçar aqui, espero que tenha entendido um pouco melhor do fundo. A gente quer reforçar o trabalho que a gente tem feito aqui, a gente está bastante... a gente tem um trabalho bastante árduo aqui, a gente tem trabalhado aqui diariamente, o Olho do Fundo é nossa prioridade aqui, número 1 e 2 aqui, esse fundo. Um grupo de pessoas super experientes, até quem olhar o relatório gerencial, a gente acabou não falando disso, mas a gente tem uma estratégia de comercialização aqui bastante robusta, recomendo olhar o relatório ali para pegar pelo menos um cheirinho do que a gente faz aqui. Acho que tem um valor grande, né, de ter um gestor desse tipo e desse porte fazendo essa gestão desses ativos. E sobre o contato aqui, né, eu comentei no começo, a gente tenta responder super rápido aqui as perguntas, a gente está super aberto. O que a gente puder e conseguir responder aqui, a gente vai responder super rápido. E acho que a melhor forma é por e-mail aqui, acaba sendo que eu olho mais rápido aqui, a gente tem um acesso mais fácil. E o e-mail é RI, que é relação com o investidor, né? ri@autonomoinvestimentos.com.br. ri@autonomoinvestimentos.com.br. E em provavelmente 24, 48 horas no máximo, se for uma pergunta um pouquinho mais difícil, se for um pré-feriado ali, ou no meio do feriado ali, a gente talvez demora um pouquinho mais, mas a gente tende a responder muito rápido, a gente até gosta de receber perguntas aqui, entender a cabeça do investidor, e eventualmente a gente até melhora o nosso relatório gerencial com alguma dúvida que surgiu, a gente vê que não estava sendo claro. Então fica o convite aqui para nos mandarem perguntas e espero que tenha ajudado aqui nessa conversa. Perfeito. Poxa, André, obrigadão. Vou deixar o e-mail aqui que você ditou, eu vou deixar no comentário aqui embaixo, no comentário fixado, para quem quiser mandar e-mail, também o que está no relatório. Mas acima de tudo, André, poxa, muitíssimo obrigado, agradeço muito a tua participação e, claro, agradeço muito a você que assistiu aqui essa entrevista. E agora eu quero saber de você. Gostou da entrevista? Você é cotista do fundo? Não é? Está conhecendo o fundo agora? Deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, que aí eu sei que vocês gostam dessas entrevistas e vocês querem novos entrevistados para eu trazer aqui. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. E você acha que outra pessoa pode conhecer um pouco mais do fundo, precisa conhecer, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você quiser continuar a sua maratona de estudos sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você continuar os seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.